Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso quinto e derradeiro bloco dessa nossa quarta aula da disciplina Defesa do Patrimônio Público. No bloco passado, nós encerramos dizendo o seguinte: não existe litisconsórcio passivo necessário entre o agente público e o particular. Por isso, eu posso mover uma ação de improbidade tão somente em face do agente público. Perfeitamente possível. Agora, e a recíproca é verdadeira? Eu posso mover uma ação de improbidade administrativa apenas em face de um particular? A recíproca não é verdadeira. Não porque estamos diante de um litisconsórcio passivo necessário. Não é por isso. Mas é que o que atrai a incidência da lei de improbidade administrativa é a prática de um ato de improbidade por algum agente público. Se não houver nenhum agente público envolvido no ilícito, não incide a lei de improbidade administrativa. Percebem? Não é litisconsórcio passivo necessário, mas o que faz eu poder responsabilizar um particular, na forma do artigo 3º, é ele ter concorrido para a prática de um ato de improbidade por um agente público. Se não tem um agente público, não incide a lei de improbidade. Vai incidir uma outra lei, pode incidir a lei anticorrupção empresarial, pode incidir tão somente a lei da ação civil pública, mas para incidir a lei de improbidade, tem que estar presente o grande protagonista, que é o agente público. Então, como regra, eu não posso mover uma ação de improbidade apenas em face de um particular, porque nesse cenário não vai existir, a princípio, o ato de improbidade administrativa. Se tem um agente público participando, ele tem que figurar também no polo passivo. Está aí na tela, respondendo a questão. Pode o particular figurar no polo sozinho, no polo passivo de uma ação de improbidade? A resposta é negativa. Aqui, ó, jurisprudência do STJ. Os artigos 1º e 3º da lei de improbidade são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem, sob qualquer forma, direta ou indireta. Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em ação de improbidade administrativa, recurso especial 1.155.992. Agora, cuidado, meus amigos, essa é a regra do sistema, mas existem duas exceções. Olha só, houve um ato de improbidade administrativa, foi praticado por um agente público em conluio com um particular. A princípio, eu tenho que mover uma ação de improbidade em face de ambos. Eu não posso mover uma ação apenas em face do particular. Agora, e se o agente público aceita uma proposta feita pelo Ministério Público de acordo de não persecução civil, celebra um acordo de não persecução civil, aceita a aplicação imediata de sanções e o particular não aceita a proposta? O particular diz: não, eu não vou aceitar essa proposta, eu não concorri. E neste caso? Neste caso, não restará outra alternativa que não a propositura de uma ação de improbidade apenas em face do particular. Nesta ação, o autor da ação vai ter que ter o cuidado de narrar e identificar qual que é a participação do agente público. Mas o agente público não será réu nessa ação de improbidade administrativa. A réu será apenas o particular. Uma primeira exceção à regra de que a ação de improbidade não pode ser proposta apenas em face de particular. Neste caso, se o agente público aceitou o acordo e o particular não, eu vou poder propor ação apenas em face do particular. E existe uma outra situação. Imagina o seguinte: uma fraude à licitação para a construção de casas populares. E eu entro com a ação em face do agente público. No curso da ação, eu peço uma perícia. E essa perícia identifica também uma fraude por parte da empresa. Ela empregou material de segunda, diferente do material contratado, aquele superfaturamento no momento da execução. Essa prova não existia na fase de inquérito civil, por isso eu não entrei com ação de improbidade em face da empresa. Neste caso, eu poderei ajuizar uma ação de improbidade apenas em face da empresa. Eu já tenho ação em face do agente público, nessa ação, durante a instrução, surge essa prova nova que eu não possuía, me autoriza a propor uma ação de improbidade autônoma, tão somente em face desse particular. Então, cuidado, tá? Quando a gente fala que não dá para propor uma ação apenas em face do particular,
É dentro dessa linha de raciocínio. Ora, para o particular responder por um ato de improbidade, necessariamente tem que ter um agente público praticando esse ato. Por isso, como regra, eu tenho que inserir os dois no polo passivo. Não dá para inserir apenas o particular. Exceção, quando o agente público aceita um acordo de não persecução civil, aí eu vou poder ajuizar a ação apenas em face do particular. E a outra situação, quando a prova contra o particular surge no momento posterior. Eu não posso mais editar a petição inicial para inserir o réu no polo passivo, já teve a instrução, aí eu entro com uma nova ação apenas em face do particular. Então está aí na tela duas exceções a essa regra de que eu não posso entrar com ação apenas em face do particular. Primeira, quando eu celebro um acordo de não persecução civil apenas com o agente público, o particular se nega, eu entro com ação de improbidade apenas em face do particular. Segunda, quando as provas a respeito da responsabilidade do particular são supervenientes ao ajuizamento da ação de improbidade em face do agente público, não havendo mais a possibilidade de aditar a petição inicial para inserir o particular no polo passivo, tá bom? Nessas duas situações, poderei então ajuizar a ação apenas em face do particular.